Olá, gente, tudo bem? Para a temática de hoje, vamos conversar um pouco a respeito da aceleração, né? No caso, a aceleração constante, né? E o detalhe é pensar e perceber que diante de uma aceleração constante, um exemplo mais próximo que a gente pode vir a citar envolve o símbolo da aceleração e um valor numérico associado a ele. Vou pegar de exemplo aqui a aceleração igual a 10 e utilizamos também a unidade de medida do Sistema Internacional. Então, o que vem a ser uma aceleração constante da ordem desse valor? Tá? Lembrando que a unidade aqui eu só estou especificando a do Sistema Internacional, que comumente a gente utiliza. O entendimento mais próximo do que está aqui envolve a aceleração escrita da seguinte maneira: 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Né? Então, o que eu vou interpretar disso? Que a cada 1 segundo decorrido, num processo de estudo de um movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade ela passa a se alterar a ordem de 10 metros por segundo. Basicamente é essa a informação que a gente consegue concluir desse processo. Agora, imaginemos que a proposta seja a de representar a aceleração em cima do plano cartesiano, né? Que já é um assunto visto nas aulas anteriores, que a gente já se adequou um pouco, né, em cima desse assunto. Então, se o plano cartesiano é uma proposta para representação, vamos colocar aqui as devidas informações, né? Bom, o que foi feito? Então, montei um plano cartesiano, dei aqui a nomenclatura dos eixos e mostrei aqui um indicativo numérico, né, do valor da aceleração que há pouco a gente mencionou para tentar entender melhor. Agora, se a minha ideia é fazer uma representação no plano cartesiano, fica bem legal pensar que trata-se de uma aceleração constante, ou seja, para qualquer intervalo de tempo que decorra na abscissa de um gráfico, a aceleração é sempre a mesma. Deste modo, fica fácil perceber que a reta paralela à abscissa passa a ser o representante mais completo, né, do que vem a ser uma aceleração constante. Assim também, limitando um tempo qualquer nessa região, né, posso chamar o instante 10 segundos, percebemos a ideia de que, bom, professor, para imaginar a situação gráfica, eu estou vendo que a aceleração constante do valor 10, ela perdura, por exemplo, durante 10 segundos, né? E uma aceleração que perdure esse intervalo de tempo, o que ela vai ocasionar? Né? Basicamente, em um processo de compreensão, né, da própria aceleração, o que nós sabemos? Que a aceleração ela evidencia a presença principal da variação da velocidade de um móvel e que se encontra em MRUV. Então, o que é gerada a presença, né, da variação da velocidade na aceleração é contundente, tendo em vista a fórmula, né? Então, ΔV dividido por ΔT, basicamente é a equação que governa o conceito da aceleração constante. A gente costuma chamar de aceleração média. Bom, mas se eu percebo uma proposta simples da matemática nessa equação, eu sei que a aceleração vezes o intervalo de tempo é o ΔV. Eu sei que nesse gráfico de aceleração há uma figura, né, um quadrado aqui no caso, onde esse quadrado ele possui uma área, se eu fizer o produto base e altura, né? Só que base vezes altura remete a uma proposta de tempo que vem sendo representada pela base e a altura, que é a aceleração aqui correspondente. Posso então imaginar que se eu calculo a área, professor, deste gráfico de aceleração, o valor numérico, né, ele corresponde ao ΔV. Então, assim, o ΔV, numa situação de um movimento retilíneo uniformemente variado, ele, por sua vez, ele é calculado também
através da área gráfica, né? E aí, nesse caso, a área é a área de um quadrado. Então, aqui eu tenho que ΔV passa a ser numericamente igual à área do gráfico, né? Dessa maneira, então, fica perceptível imaginar que existe um macete, né, em uso aqui nas constituições gráficas para o assunto MRUV. Bem, agora, pensando um pouquinho mais, né, junto com esses conteúdos, eu tenho aqui o exemplo da representação gráfica do solo, um objeto aqui ao alto em relação ao solo, né, e uma linha imaginária de trajetória que esse objeto possa vir a fazer. Essa linha imaginária é vertical, né? Vamos fazer aqui uma representação de como seria a trajetória retilínea de um objeto que estivesse caindo de certa altura, né, até chegar ao solo. Imagine que no início esse objeto tivesse uma caracterização em termos de comportamento, uma velocidade inicial igual a zero. E que esse objeto se desloque por conta da ação da força da gravidade, né? Então, mais à frente, nós iremos estudar a presença dessa força de campo, muito bem explicada através das leis de Newton, né? Então, através da força de campo, que é uma força que age à distância, esse objeto ele é atraído, né, pela presença da sua massa de encontro ao planeta Terra. Então, aqui é o solo, né, do nosso planeta. Então, de certa maneira, o que a gente vai pensar? Esse objeto vai chegar até aqui, num certo intervalo de tempo, com uma velocidade final. Essa velocidade final, por sua vez, será diferente de zero. Haverá uma alteração, né, um ΔV, vai ocasionar, né, nessa circunstância. E esse ΔV em si, ele tem direta ligação, relação com o conceito da aceleração. Então, assim sendo, fica bem interessante perceber que essa aceleração ela é da ordem g, né? Nós vamos então conceituar a presença de uma aceleração constante num processo de um objeto em queda em relação ao solo, né, devido à ação da força da gravidade por aqui. Então, temática da aula, né? Temática da aula, queda dos corpos. A gente vai avaliar o processo, o comportamento, a mudança da velocidade por conta da queda dos corpos. E essa queda se deve à ação da força da gravidade, que mais à frente será estudado, né, num conteúdo mais específico de física. E aí, então, esse título, né, esse subtítulo que a gente observa aqui, subtítulo Movimentos sob a ação da gravidade, passa, então, a ser utilizado como um conteúdo muito importante, né, que nós estudamos aí nas ideias associadas ao movimento retilíneo uniformemente variável, onde o G, né, passa a ser entendido como a aceleração da gravidade. Muito bem. Bem, realizando aqui uma limpeza, né, na nossa área aqui para a nossa imaginação e para a física, esse objeto então ele vai descer atingindo uma velocidade final diferente de zero até um pouquinho antes da colisão, e esse movimento de descida e reto envolve a presença de uma aceleração, que vamos chamar de aceleração G, né, cuja grandeza é vetorial, ela tem direção de aplicação, ela tem sentido, né, de cima para baixo, e ela tem uma intensidade, que no caso do nosso planeta é da ordem de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse valor aproximado é aquele que a gente vai se acostumar a usar em exercícios nos estudos dos movimentos sob a ação da gravidade. Um outro detalhe é em relação ao objeto quando ele encontra-se numa condição de abandono, né? Abandono.
Imagine que esse objeto ele seja abandonado de certa altura em relação ao solo. Então a gente vai verificar que esse conceito sempre vai ser usado, né? Um outro aspecto, né, em se tratando de abandono, é em relação à velocidade final dele, né? Então, o objeto ele vai atingir um valor de velocidade final que é diferente de zero bem no momento da colisão ao solo. Só que após a colisão, eu posso imaginar que esse objeto vai se deparar a uma superfície muito dura e ele retorna, né, com determinada velocidade de subida. Então, após a colisão, também é um assunto que a gente vai deixar para um outro conteúdo da física, que a gente costuma chamar de quantidade de movimento. Então, eu percebi que o objeto ele pode descer partindo do abandono, ou seja, a velocidade inicial igual a zero. Ele vai usufruir de uma quantidade de velocidade cada vez maior até o fim. Ele vai atingir uma velocidade diferente de zero, então, nesse fim, devido a uma aceleração g, né, que a gente está, então, utilizando o conceito de aceleração de gravidade, né, e num certo intervalo de tempo. Então, vamos imaginar também que se esse objeto ele é abandonado de certa altura, ele leva um intervalo de tempo para chegar até o Sol, né? Então, elementos que a gente pode pensar em trabalhar e fazer uma avaliação em termos de cálculos, né, envolvem equações de movimento retilíneo uniformemente variado. Tempo, distância, velocidade final, velocidade inicial. Então, a gente consegue adequar, né, o conteúdo de MRUV agora para o movimento sob a ação da gravidade. Bem, como primeiro exemplo para teste, né, disso tudo que está acontecendo, vamos imaginar que o objeto seja abandonado de certa altura, né, desconhecida, e que ele desenvolva a sua queda até a colisão ao solo 2 segundos. Tá? Então vamos imaginar isso. Bem, você já deve se lembrar e se recordar do assunto MRUV. Essa equação aqui ela permite que se realize cálculos de posições final e inicial a partir de uma velocidade inicial em produto com o tempo, né, instante de tempo, ainda a presença da aceleração, o tempo ao quadrado e tudo isso dividido por 2. Né? Então, essa equação, conhecida como função horária de posição, né, do MRUV, ela passa a ter uma utilidade nesse tipo de problema. Sua percepção agora modifica-se em termos do assunto agora abordado. Estou falando de um movimento retilíneo uniformemente variado sob a ação da gravidade. E a equação que nós já conhecemos do movimento retilíneo uniformemente variado, quando a gente não leva em consideração a ação da gravidade, ela passa a obter uma cara diferenciada. Os S's, né, de posição eles são definidos muito bem, querendo representar o y agora, em termos de altura. A velocidade inicial se mantém e a aceleração A, né, que comumente a gente conhece, ela é substituída pelo g. Então a fórmula ganha um novo tipo de aspecto. O aspecto é esse, né? Então eu consigo lembrar que altura final, altura inicial, aqui eu tenho velocidade inicial, tempo, menos aceleração de gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Perceba que um sinal menos aparece aqui. A ideia é imaginar que o plano cartesiano ele possui, né, a ordenada direcionada para cima. E a ideia é utilizar a observação das grandezas vetoriais com uma referência de ordenada positiva para cima. E tudo que estiver sendo avaliado em termos de sentido para baixo, a gente vai entender como negativo na presença dessa forma. Então, um exemplo é o G. O G ele é constante. E o G ele está relacionado a uma atração gravitacional, ou seja, o corpo ele é, entre aspas, puxado sempre para baixo. Né? Eu não tenho uma ação de força de gravidade que jogue o objeto para cima, por exemplo. Então a tendência é pensar que constantemente a aceleração da gravidade ela está contrária à orientação da ordenada do plano cartesiano. Então essa matemática ela vai ficar bastante presente nos nossos cálculos. Né? Só esse elemento. Agora, utilizando esse caso aqui, ó, do intervalo de tempo de 2 segundos, o que a gente pode retirar de interessante em termos de cálculo? Vamos fazer. Observe que eu causei uma alteração aqui, aparece um ΔY agora, né? Então a gente vai entender que é uma mudança de altura, ou seja, esse Y0 ele foi
transferido ao lado esquerdo aqui da equação. Então, é como se eu subtraísse a equação pelos dois lados em y0. Então, tem o y menos y0, ou seja, delta y, e aqui o y0 indo embora. Então, a equação fica com esse aspecto. Percebe que agora, né, movendo a equação mais aqui ao alto, para a gente ter uma percepção mais legal em termos de espaço, o ΔY se manteve, a velocidade inicial eu chamei de zero, tendo em vista que esse exemplo que nós estamos avaliando, tratamos o conceito do abandono. Tá? O corpo é abandonado, ele é abandonado de certa altura. Aliás, essa altura é esse ΔY, né, que a gente pretende encontrar. E observe que 0 vezes 2, esse termo então ele some, né? Menos 10 vezes 2 ao quadrado, então lembre-se que eu utilizei o exemplo dos 2 segundos, né? Então aqui 4, e ainda dividido por 2. Simplifica esse 2 com esse 10, menos 5, né? Vezes 4, 20. Então eu percebo que o ΔY, ou seja, a altura em que esse objeto foi abandonado, o objeto desse corpo aqui, foi de 20 metros. É interessante mencionar que esses 20 metros, ele vem a ocorrer a partir de um abandono, né? Lembrar que o corpo ele pode ser lançado de certa altura, ou seja, ele possui velocidade inicial, nesse caso, aqui não, né? Abandono. E mais, a gente vai lembrar que não há resistência do ar, sem atrito. Né? Então vamos lembrar que o ar ele vai trazer uma resistência ao movimento, né? Em condições reais. Então a maior parte dos exercícios de queda livre, então aqui é o nome do conceito, né? Os exercícios de queda livre, que são aqueles que a gente vai abordar nessas aulas daqui para frente, esse conceito de queda livre, então, ele impera a ausência da resistência do ar, né? Vamos fazer um outro exemplo com 4 segundos, né? Em comparação ali com o 20 metros. Lembrar que o sinal negativo aqui também, antes de continuar, ele implica uma redução de 20 metros, né? Então, a partir do ponto em que ele foi abandonado, foi daqui, ó, ele desceu, né? Ó, 20 metros de altura. Então é importante lembrar que aquele sinal negativo também tem certa relevância. Então vamos lá. Eu anotei aqui ao lado, né, bem aqui em cima, o que acontece de fato numa questão de abandono, né, no movimento sob ação da gravidade, 2 segundos de queda. Eu vou fazer aqui uma avaliação para 4 segundos. E a minha ideia aqui é chegar na finalização desse cálculo e demonstrar algo interessante. Vamos lá. Esse exercício, novamente, velocidade inicial 0. E estabelecendo o cálculo, então, nós teremos o quê? Vamos lá. ΔY igual velocidade inicial 0 vezes 4 de tempo, menos G, que vale 10, né? Um elemento constante que vale 10, que simplificado por 2, eu já vou utilizar ali o 5, vezes novamente o 4 ao quadrado. Apenas o 4, apenas o tempo é elevado ao quadrado. Bem, ali ainda realizando a parte da potência, né, nós temos ali 5 vezes 16, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 6, 30, ou seja, menos 80 metros. Muito bem, observando as duas condições, então, estabelecemos um vínculo de cálculo com um intervalo de tempo de queda de 2 segundos. Percebi que nesse aspecto, então, 20 metros de altura, né, foi a distância ao qual esse objeto foi abandonado. Outro caso é em relação ao que acontece aqui. Eu peguei o tempo, gente, e dobrei, né? Fiz uma outra situação, ao dobro do tempo. E percebi que a distância, ou melhor, a altura, em se tratando de um tempo de queda de 4 segundos, né? Então ele vai estar numa altura ainda maior. Essa altura é de 80 metros. Então ele desce por 80 metros. E a gente percebe então que esse 80 metros ele não é o dobro dos 20. O tempo é o dobro. Já a altura aí no caso eu percebo que é 4 vezes. Então nós estabelecemos uma relação muito interessante, né? Se o tempo dobra, a altura por sua vez ela vai modificar ao quadrado do tempo, né? Enquanto o tempo dobrou,
Então, essa razão é 2, a altura quadruplicou, ou seja, a razão 2 ao quadrado. Então, há uma proporção entre altura e tempo, né, que é uma proporção ao quadrado. Sendo assim, então, eu vou concluir que esse movimento, né, tanto relacionado aos 4 segundos ou ainda relacionado aos 2 segundos, é um movimento que não é uniforme. Né? Então, o objeto ele não desenvolve velocidade constante na descida. Ele sim varia sua velocidade de 0 até um valor ápice nessa região. Aliás, nós conseguiremos calcular as velocidades nas duas circunstâncias, em 2 segundos e em 4 segundos. Vamos fazer? Então, vamos lá. Essa equação aqui, né, ela é conhecida como função horária de velocidade e, de verdade, ela permite, né, uma previsão de valores futuros de velocidade através da velocidade inicial, que aqui no caso é zero. Mas vamos imaginar que também essa equação vai precisar sofrer uma modificação. Né? Tradicionalmente, essa equação ela é vista e aplicada no movimento retilíneo pela horizontal e não avaliando-se a ação da gravidade. Assim, ela então ganha a permanência G, né, a aceleração de gravidade, menos G, tendo em vista novamente a questão da referência vetorial, grandeza chamada vetorial, um sinal negativo. Então, em queda livre, em abandono de corpos, o que a gente vai fazer? Sempre vai adotar, né, o G negativo também nessa equação. E vamos fazer um teste aqui. Qual vai ser a velocidade fim, né, na ocasião de queda de um corpo em 2 segundos? Interessante apagar esse lado aqui à esquerda para não gerar confusão, né? Mas eu quero saber a velocidade final nesses 2 segundos. Vamos lá. Bem, perceptível então a variação em cálculo, né? Velocidade inicial zero, ou seja, isso aqui se vai dentro da equação do primeiro grau. Tempo aqui 2 segundos, pegando esse primeiro caso. E então 10 vezes 2, 20, ou seja, eu tenho a velocidade final menos 20 metros por segundo. Agora, e se pensarmos nesse segundo caso, onde o tempo dobrou, né? Qual é a velocidade que ele atinge então ao solo depois de se deslocar por 4 segundos em altura? Né? No caso, essa altura é de 80 metros. Qual vai ser essa velocidade final? Vamos lá. Velocidade final igual a 0 menos G, no caso, vale 10. E o 2 ali é o instante de tempo. Aliás, 4, né? Perdão. É o instante de tempo que a gente quer avaliar. Então, V igual a menos... Tá aqui. Importante pensar que nesse aspecto, então, nós descobrimos a velocidade maior, né? Então, para intervalos de tempos cada vez maiores, nós temos, então, velocidades cada vez maiores. Vamos imaginar que nessa ocasião, né, em termos de cálculo que a gente queira pensar, temos uma equação no primeiro grau, isso pode remeter ao uso de um gráfico. Né? Agora, lembrando que algumas equações, então, são pertinentes a esse assunto. Né? Vamos destacar as equações para que a gente possa, então, abordar ainda mais, de maneira conclusiva, né, o que é esse movimento retilíneo uniformemente na vertical, né, o assunto abandono. Vamos lá? Gente, observem, então. Eu tenho aqui as 3 expressões célebres, né, do movimento retilíneo uniformemente variado, só que na vertical, o chamado movimento sob a ação da gravidade. Né? Então percebam aqui a presença da função, da chamada função horária de posição pela vertical, ΔY é a altura, velocidade inicial é a velocidade do corpo ao ser abandonado, nesse caso seria zero. Se ele for lançado de certa altura, esse valor então adota, né, algum tipo de valor numérico. Tempo, esse tempo aqui é o tempo de queda, ou tempo em qualquer setor da trajetória retilínea na descida, novamente aqui o ao quadrado, e o G, né, constante presente até numa adaptação aqui da chamada equação de Torricelli, que vocês também conhecem muito bem. Então, assim, as 3 equações modificadas, né, em termos de uma semelhança com o MR e o V na horizontal, agora modificada, e o G, né, que passa a ser um elemento fixo agora, em módulo, nós temos 10 metros por segundo ao quadrado para o planeta Terra. A gente vai perceber que esse valor sempre vai ser empregado
em G nos estudos de movimento desse tipo, e o aluno vai se acostumar, então, a notar as diferenças, né, em termos de movimento retilíneo uniformemente variado pela vertical, ou seja, o movimento sob a ação da gravidade, e alguns pontos ali diferenciados para que a gente possa concluir melhor. Vamos fazer um último exemplo aqui, para a gente encerrar e dar continuidade, claro. Vamos lá, gente. Então, pegando um exemplo interessante também, eu vou associar novamente aqui o solo, para que a gente possa, então, pensar um caso diferenciado. O móvel, né, o corpo, por sua vez, ele não é abandonado. Ele é lançado com velocidade inicial 10 metros por segundo. Gente, lançado, você pega o objeto nas mãos e joga, né? Esse aqui, por exemplo, foi jogado a partir dessa região para baixo, né? E de uma altura, de um ΔY menos 80 metros, então ele desce 80 metros. Até classifiquei aqui a ideia de uma altura 80 metros, para a gente qualificar melhor o exercício. Bom, qual que é então a situação que queremos, né, nesse tipo de exercício? A gente tem duas opções, a gente pode calcular o intervalo de tempo de descida e também a gente pode calcular a velocidade em que ele atinge o solo. São dois casos, tá? Vamos calcular inicialmente, então, o intervalo de tempo, né, de descida desse corpo, né, que é lançado para baixo com 10 metros por segundo de velocidade. Bem, para definir o valor do intervalo de tempo, eu posso, então, utilizar a função horária de posição, estabelecendo, então, uma descida de 80 metros, menos 80, né, ΔY. A velocidade inicial para lançamento para baixo, né, vamos deixar aqui, ó, para baixo, da ordem de 10 metros por segundo, tá bem? Então, vamos colocar aqui menos 10. E aqui ainda mais, gente, o G vale 10, simplificado por 2, 5t ao quadrado. De verdade, nós temos aqui uma equação do segundo grau, 5t ao quadrado mais 10t menos 80 igual a zero. Lembrando da matemática, eu consigo pegar essa equação, então, dividi-la por 5, né? Todos os coeficientes, então, trazendo aqui o 1, aqui 2, né? E aqui menos 16, né? Lembrando que 80 dividido por 5 dá 16. Bem, trabalhando aqui Bhaskara, podemos perceber que o delta deu 68, né? E que, então, esse delta ele não possui raiz quadrada exata. Mas vamos trabalhar aqui para descobrir os valores de tempo, né? Vamos lá? Bem, então verificamos rapidamente. Aqui eu tenho menos 2, menos raiz de 68, então o resultado aqui em cima ele vai ser um resultado menor que zero. Importante lembrar que nós estamos destacando o cálculo de tempo, né? Tempo é absoluto dentro da física, nós temos valores negativos para tempo diante da física clássica. Então, apenas esse resultado de baixo é que é útil, né, para apresentação de cálculo. Então, nesse aspecto, nós teremos o quê? De resposta, né, vamos falar assim, nós temos raiz de 68, né, sobre 2, menos 1. Esse aqui passa a ser, então, o intervalo de tempo de queda para esse movimento enquanto ele é lançado para baixo. Para ter uma ideia de noção, para ter uma noção, né, melhor dizendo, em segundos, né, nós teremos esse valor 3,1 segundos. Então, assim, notamos que a essa altura, no cálculo anterior que vocês já fizeram junto comigo, notamos um intervalo de tempo de 4 segundos, quando o corpo foi abandonado. Nessa ocasião, então, percebemos que ele foi lançado para baixo agora, não abandonado, a 10 metros por segundo de velocidade inicial. Então, a gente nota que o tempo fica menor. Então, fica claro perceber que objetos lançados às mesmas alturas, em relação àqueles que são abandonados, gastam um tempo menor, né, de descida ou de queda, melhor dizendo. Bom, nesse aspecto, então, nós temos as principais fórmulas referentes ao movimento retilíneo uniformemente variado pela vertical. A aceleração constante, então, será utilizada como g, né, o valor é aproximadamente 10 metros por segundo, e
basicamente, para a próxima aula, a proposta é desenvolver um pouco mais de exemplos desse assunto e já pensar em termos de um outro tipo de movimento associado à força da gravidade, que vem a ser o lançamento horizontal, né? Então, ainda estamos em início de conversa nesse aspecto, mas com o assunto força da gravidade, tá bem? Bom, gente, queria deixar aqui um até breve, né, para vocês, se Deus quiser. Fiquem aí com as melhores energias positivas possíveis para a gente continuar essa jornada. E um abraço do Langão. Até mais, gente.